Olá, seja bem-vinda aqui ao canal do Instituto Pius. Eu sou a Ana Derosa e hoje quero conversar com vocês sobre este fenômeno que está acontecendo aí, tomando conta das redes sociais, que são os bebês reborn, né? Bom, o que está acontecendo com as mulheres? Antes de começar, já se inscreve aqui no nosso canal, dá um joinha aqui pra gente, para que este vídeo possa ser melhor propagado e alcançar mais pessoas. Bom, recentemente a gente tem visto viralizar nas notícias, nas redes sociais, essa situação dos bebês reborn, que são bonecas muito realistas, hiper realistas, parecem muito com bebês de verdade. Mas, bom, até aí tudo bem, né? O que chama atenção é que nós estamos vendo mulheres adultas lidando com esses bebês, né? Cuidando, alimentando, supostamente, vestindo, dando banho, como se fosse de fato bebês. A gente tem visto, assim, notícias que são realmente curiosas. Mulher leva bebê reborn para tomar vacina em posto de saúde de Santa Catarina. Apego emocional a bebê reborn fez casal entrar em disputa por boneca, diz a advogada. Festa de aniversário de bebê reborn em Curitiba viraliza e reacende debate sobre colecionismo e preconceito. Enfim, uma série de outras notícias e inclusive vídeos na internet. Teve até um vídeo de um suposto parto de um bebê reborn, enfim, um monte de coisa, né? E é interessante, né, porque junto com tudo isso, essa questão deste comportamento das mulheres adultas com bonecas, a gente tem também já algo que já acontece, é muito comum já há muito tempo, que são as famosas mães de pet, que é também algo muito polêmico, né? Que parece que quando a gente fala disso, parece que a gente tá julgando. Mas na verdade não é isso, né? A gente tá refletindo sobre um comportamento que é curioso, porque as mulheres estão tratando bonecas, ou cães, ou gatos como filhos. E isso pode parecer normal, pode parecer algo inofensivo, pode parecer só um lazer, como muitas vezes é dito sobre isso. Mas se a gente olhar mais profundamente, isso pode ser, na verdade, um sintoma, né? Um sintoma de algum desajuste, de alguma ferida. E a gente pode até se perguntar, né? Por que as mulheres adultas estão buscando algo semelhante à maternidade, né? O que parece a maternidade, sem, de fato, querer os filhos reais. O fato é que a cultura moderna, atual que a gente vive, trouxe uma espécie de ensinamento para as mulheres, né? Que é o ensinamento de rejeição à maternidade. Pode ver, desde muito novinhas as meninas já são inseridas num contexto de contracepção. Deus me livre se engravidar antes da hora, primeiro tem que estudar, primeiro tem que conquistar muitas coisas, um filho vai mudar muito a vida, vai atrapalhar a tua carreira, vai te custar muito, né? Porque um filho é caro, traz muitos gastos. Então, a ideia do filho biológico traz junto, né, uma espécie de fardo. Então, as mulheres, muitas mulheres, é isso culturalmente falando, né, veem a gravidez como uma doença que precisa ser evitada, né, e veem a questão dos contraceptivos como algo praticamente obrigatório. Então, é muito comum e normal que hoje as mulheres estejam esterilizadas. Elas não têm fertilidade. Por quê? Porque é normal que elas optem por usar algum método contraceptivo, seja pílula, seja DIU, seja a própria esterilização cirúrgica, como é o caso da laqueadura, né? Então, é normal. E aí, assim, se a hora que você, né, que a mulher desejar, então, ter um filho, ela vai romper com o uso do método contraceptivo para engravidar, né? Isso na teoria, porque a gente sabe que na prática não é bem assim. A gente sabe que muitas vezes as mulheres, quando decidem engravidar, elas sofrem uma demora, né, muitas vezes. Então, é interessante que o filho, né, biológico, ele geralmente vem, né, a realidade de um filho biológico geralmente vem atrelada a dificuldades, a fardo, a algo que custa muito, a algo que gera medo e insegurança nas mulheres, né? E algo que seria, então, normal, como ser fértil e ter filhos, é algo que hoje, atualmente, foi, de certa forma, reconstruído, chegando-se ao ponto, então, de que as mulheres
enxergam algo que é normal como algo problemático, que precisa ser evitado, né? Então, a fertilidade, que é algo natural na biologia da mulher, precisa ser desligado, precisa ser tratado com pílulas, com outros métodos. Então, a gente sabe que existe essa visão muito distorcida da própria natureza feminina. E a gente sabe que isso vem muito do movimento feminista. Então, o movimento feminista construiu muitas ideias e disseminou na sociedade essa ideia mesmo de que a biologia é uma opressão, né? A própria biologia da mulher é algo que oprime a mulher, né? Isso quem fala é a Shulamit Firestone. Ela escreveu que a libertação das mulheres da tirania de sua biologia reprodutiva por todos os meios disponíveis e a ampliação da função reprodutiva e educativa de toda a sociedade globalmente considerada seria, então, o primeiro passo para a revolução que eles buscavam, né? Que revolução? Uma revolução cultural, para buscar, de fato, modificar o papel da mulher na sociedade, né? Além disso, a gente tem muitas citações famosas de outras feministas, por exemplo, a Simone de Beauvoir, que escreveu que a libertação da maternidade seria, então, o elemento-chave da libertação feminina, suposta libertação feminina, né? E olha o que ela falou. Pensamos que nenhuma mulher deveria ter esta opção, não deveria ser autorizado a nenhuma mulher ficar em casa para cuidar dos filhos. A sociedade deve ser totalmente diferente. As mulheres não devem ter essa opção, porque se essa opção existe, muitas mulheres decidirão por ela. Olha só que nessa frase a gente consegue refletir sobre muitas coisas. Primeiro, que um movimento que diz lutar pela liberdade das mulheres já vem colocar na sociedade a ideia de que nenhuma mulher deveria ter a opção de ficar em casa com os filhos. Então, isso não é liberdade, né? Isso já é uma imposição, que de fato aconteceu, porque hoje a gente vê que muitas mulheres realmente não têm essa opção de ficar em casa com seus filhos. Por quê? Porque toda a sociedade se reorganizou economicamente em função da mulher também no mercado de trabalho. Então, a gente vive um momento em que, de fato, as famílias precisam que homem e mulher, né, um casal, trabalhe, tenha uma renda para sustentar a família, né? E é interessante porque, assim, muitas mulheres sofrem por causa disso, né? Porque gostariam de estar mais tempo com seus próprios filhos. E aí ela fala uma coisa curiosa, né? Que ela fala que as mulheres não deveriam ter a opção de ficar em casa porque, se essa opção existe, muitas mulheres decidirão por ela. Então ela quer impor algo para as mulheres, como uma suposta liberdade, ao mesmo tempo que ela concorda que as mulheres vão querer, em algum momento da sua vida, ter filhos e ficar com os seus filhos. Por quê? Porque não adianta, você pode inventar um monte de ideologias, você pode inventar um monte de pílula contraceptiva. Nada é mais forte do que a natureza humana, nada é mais forte do que aquilo que está inscrito dentro de nós, na nossa natureza humana. Então, a mulher, ela foi criada para ser mãe, isso é algo da natureza feminina. Então, mais cedo ou mais tarde, independente de pílulas ou de ideologias, isso vai vir à tona. E se a mulher luta contra isso, isso gera frustração e sofrimento. E aí o que acontece? Mulheres se apegando a pets e a bebê reborn. Então o movimento feminista ele contribuiu fortemente, né, para confundir as mulheres. Por quê? Porque as ideias propagadas pelo movimento, na verdade, contrariam a natureza feminina. É interessante porque um movimento que diz lutar pelas mulheres é um movimento, na verdade, antifeminino. Por quê? Porque quer lutar contra a natureza feminina, né, contra a maternidade, que é algo essencialmente feminino. E além disso, acaba reconhecendo a superioridade do homem quando estimula a mulher a buscar essa igualdade com ele. Então, o feminismo não valoriza a mulher pelo que ela é, valoriza ela pelo que ela consegue fazer igual ao homem. Então, todas essas ideias que foram aos pouquinhos sendo disseminadas, né, na sociedade, na cultura, ao longo das últimas décadas, gera, ainda hoje, confusão e frustração nas mulheres, né? E consequentemente, sofrimento, né? Hoje a gente vê uma geração de mulheres que sofre com ansiedade, com depressão, com solidão, né? Com frustração, mesmo muitas vezes conseguindo conquistar muitas coisas na sua vida, né? Em termos de realização profissional, intelectual, mas é como se faltasse algo. Porque aquilo que é a vocação natural dela, como explica Edith Stein, não está sendo plenamente vivida. Então eu vejo assim que a raiz de todo o problema da mulher, né, no sentido assim de frustração e depressão e tudo mais,
é essa rejeição da sua própria natureza, né? A rejeição da natureza feminina. Claro, ninguém faz isso conscientemente ou por vontade própria, né? Mas porque acaba sendo levada aí pela onda, pela cultura, pelas ideias que são propagadas na sociedade, né? Todos nós sofremos essa influência em maior ou menor grau. Então, uma coisa que o mundo e a sociedade e as ideologias tentam esconder, tentam apagar e tentam confundir é que toda mulher nasceu para ser mãe, né? E isso não é uma imposição, você tem que ser mãe. Não é necessariamente nesse sentido. É que a maternidade é algo inerente à natureza feminina, né? É algo próprio da essência de toda mulher, porque a mulher, ela tem toda uma biologia, todo um desenvolvimento físico, psíquico e espiritual voltado à geração de vidas, né? Claro, nós temos mulheres que são religiosas, então elas nunca vão ser mães biológicas, mas elas exercem sim a maternidade quando elas estão exercendo o cuidado com o outro, quando elas estão a serviço do outro, então elas estão exercendo a maternidade. O fato é que a mulher tem características e dons que são essencialmente femininos. Por quê? Porque são essencialmente maternos. Isso é o que basicamente difere a mulher do homem, né? A mulher tem um útero e o homem não tem. O que o útero faz? O útero tem a função de gerar. E ali dentro, mesmo que a mulher não queira, o seu corpo acolhe uma nova vida, nutre, promove o crescimento, protege e faz nascer, né? E depois que esse bebê nasce, a mulher continua acompanhando o desenvolvimento daquela criança muito melhor do que qualquer outra pessoa, né? Geralmente, o bebê, por exemplo, se acalma mais com a mãe que tem os sentidos mais aguçados para cuidar do bebê, para sentir um cheiro diferente ou para perceber um choro diferente. Isso é próprio da mulher, da natureza materna. Então, a maternidade, ela envolve essa dimensão profunda do ser mulher, né? Então, a mulher, ela tem essa função, isso é básico, né? De gerar vida, nutrir, cuidar, proteger, acompanhar, né? Então, isso não é uma imposição, é um fato, é um fato sobre as mulheres, né? As mulheres foram criadas desta forma. Então, é por isso que quando as mulheres sufocam este chamado, isso que Edith Stein fala que é a vocação natural da mulher, isso mais cedo ou mais tarde vai gerar um vazio, né? Então, o que Edith Stein fala, né? Ela vai se basear na criação, no Gênesis, para entender para o que a mulher foi criada. Então, naquele contexto da criação, Deus vê que o homem estava só. E aí ele diz, vou criar para ele uma auxiliar adequada. Então, ele cria a mulher. Esta mulher é, então, esta auxiliar, esta companheira. Então, aí já está o primeiro motivo pelo qual a mulher foi criada, para ser esta companheira do homem, né? E depois, Deus dá a ordem, né? Crescei e multiplicai-vos. E aí, a mulher torna-se, então, a mãe de todos os seres humanos. Nesse sentido, Edith Stein conclui que a vocação natural da mulher é a de ser esposa e mãe. É para isso que ela foi criada e para isso se ordena todo o seu corpo e todo o seu ser psíquico. E é claro que secundariamente ela vai exercer muitas outras funções, muitos outros chamados, muitas outras coisas na vida familiar e também na sociedade, né? Mas que primariamente a sua vocação natural é a de ser esposa e mãe. E é interessante pensar que no plano original, homem e mulher se complementam, né? Deus cria o homem do pó, mas cria a mulher do homem. Então, cada um exerce a sua vocação conforme a sua natureza, seja feminina, seja masculina. Então, homem e mulher, eles têm a mesma dignidade, a mesma importância, porém, vocações diferentes. Por quê? Porque cada um, então, vai exercer o seu chamado, a sua missão, conforme a sua natureza, feminina ou masculina. E é muito interessante pensar que a mulher foi criada da costela do homem, né, do lado do homem, para ser complementar a ele. E quando o Deus cria a mulher, o homem, Adão, olha para ela e se maravilha. E aí ele diz, agora sim é carne da minha carne. Ou seja, ele se reconhece nela, ele se identifica com ela. Então, a mulher foi criada para de fato ser complementar ao homem e não ser igual a ele. E juntos eles vão cumprir a sua missão e perpetuar a espécie, biologicamente falando, né? Mas vão juntos também buscar cumprir o chamado universal, que é
o da santidade e o do amor. Claro que a gente fala no contexto da criação antes do pecado, mas aí depois o pecado original entra no mundo, desvirtua a natureza humana, e aí o Gênesis fala que a mulher vai ser objeto de dominação do homem. E nesse sentido, a gente vê que a mulher, de fato, é propensa a ser oprimida pelo homem. Então a gente consegue, né, entender de uma maneira muito clara que todos os problemas, toda a opressão, tudo o que causa sofrimento às mulheres é fruto do pecado. E aí, se tudo isso é fruto do pecado, a gente também consegue concluir que a solução para todos os problemas e os dilemas humanos está naquele que veio para nos redimir, para nos salvar dos nossos pecados, que é Jesus Cristo. E ele mesmo disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o caminho para uma vida plena, com felicidade e realização, e também o caminho para a solução dos problemas, ou ao menos para que se encontre o sentido daquele problema, né? Está nele, está em Jesus Cristo. Então a gente pode se perguntar, né? Como buscar este plano original, como se aproximar dele, né? Como tentar minimizar as consequências do pecado em nós, né? E ao mesmo tempo, como minimizar também as consequências falando de uma maneira mais prática, né? Como minimizar as consequências da cultura atual das mulheres, né? Que tanto distorceu a visão da mulher sobre si mesma. Então, por exemplo, além de tudo aquilo que eu já falei, de negação da fertilidade e de ver a gravidez como uma doença a ser evitada, muitas mulheres também repudiam o simples fato de ser mulher, né? O simples fato de menstruar, por exemplo, que é uma característica feminina, é algo próprio da biologia, da fisiologia da mulher, né? Então falta uma compreensão da mulher sobre ela mesma, né? Eu acho que falta a mulher se olhar no espelho e se aceitar como mulher, né? Considerando todas as ideias de negação e de rejeição da feminilidade que a gente carrega, vale a pena a gente fazer esse exercício de se olhar no espelho e dizer para si mesma, né? Olhando nos seus próprios olhos, eu não fui criada com defeito, né? Eu quero aprender a me amar do jeito que eu sou, do jeito que Deus me criou, porque Deus não me criou com defeito, né? E Ele me criou porque Ele me ama. Isso está escrito, inclusive, no Catecismo. Para o quê que nós somos criados por Deus? Deus nos criou para o amor, para amarmos e sermos amados, primeiramente por Ele, né? E depois pelas outras pessoas. E ainda para participarmos da sua vida divina, para estarmos então em comunhão com Ele e depois na vida eterna em comunhão plena e infinita e eterna com Ele. Isso é o que diz o Catecismo. E aí está a nossa dignidade. Então a nossa dignidade como mulher não está no status profissional, na nossa individualidade, no nosso empoderamento, como tanto gostam de dizer, em tudo que a gente conquista, na nossa liberdade. Não. A nossa dignidade está no nosso ser, está registrada no nosso ser, simplesmente pelo fato de sermos filhas amadas de Deus. E porque Ele quer que nós vivamos então a vida eterna em comunhão plena com Ele, né? Deus nos cria para Ele, e aí está a nossa dignidade. E é interessante a gente compreender isso sobre nós, e é interessante que os homens também compreendam isso, né? Sobre as mulheres e sobre eles mesmos, porque isso vai fazer com que eles também aprendam a respeitar mais as mulheres. O que a gente tem que fazer, né? Para buscar solucionar, ou ao menos minimizar as consequências disso tudo na nossa vida? Basicamente, né? Buscar aí um caminho de formação, com estudos, ler bons livros sobre a mulher, sobre o matrimônio, né, sobre o relacionamento entre homem e mulher, estudar sobre a teologia do corpo, tudo que São João Paulo II fala sobre a dignidade humana, tudo que ele já escreveu, né, sobre isso, estudar o que o catecismo fala sobre a união entre o homem e a mulher, né, sobre a criação. É muito interessante e nós temos, né, graças a Deus, muita coisa boa para ler, né? Uma vida inteira não é suficiente para ler tudo o que já foi escrito e que pode nos ajudar a mudar a nossa compreensão sobre nós mesmos e, inclusive, nos ajudar a curar, né, feridas que muitas vezes a gente pode carregar. Outra coisa importante a se fazer é buscar modelos santos, buscar conhecer a vida de mulheres santas,
muitas mulheres santas que são grandes exemplos para nós, que a gente pode buscar conhecer e se inspirar, né? Santa Mônica, Santa Zélia Martã, Santa Giana Beretta Molla e tantas outras, é até difícil lembrar os nomes, né? Mas é uma infinidade de pessoas que foram, como nós, de carne e osso, né? Normais, que tiveram vidas normais, inclusive vidas, né? Mulheres santas casadas, mas que souberam entregar a sua vida a Deus, souberam viver a sua vocação conforme a vontade de Deus. Então isso é muito importante. E além disso, obviamente, o caminho espiritual, né? Buscar estar em comunhão com Deus, com vida sacramental, comunhão, confissão, né? Missa, oração diária, buscar essa intimidade com Deus. Porque basicamente é isso, né? Sozinhas nós não vamos conseguir solucionar os problemas, né? Hoje em dia os problemas e os dilemas são tantos e tão graves que, obviamente, a gente não vai encontrar respostas fáceis para coisas tão complicadas. Óbvio que não. E muito menos sozinhas, né? Não vamos conseguir. Então, a gente precisa se apegar nos estudos, mas, sobretudo, na nossa vida espiritual, na nossa união com Deus, né? Para que a graça de Deus possa agir e fazer aquilo que a gente julga ser impossível. Então, basicamente, né, fazendo aí uma recapitulação, as mulheres estão buscando ser mães de pets e de bonecas, e este comportamento de suposta maternidade acaba sendo um sintoma de um problema interior, né, e pessoal, que acabou sendo estimulado por toda essa cultura cheia, né, disseminada aí de ideias feministas que distorcem de fato a natureza feminina e causam confusão nas mulheres, né? Mas Deus sabe quem nós somos, Deus sabe para o que nós somos criadas, né? E, sobretudo, Ele ama a cada um de nós de maneira incondicional. Então, é isso que vale a pena a gente ter sempre em mente, né? Antes de qualquer coisa. E é muito interessante porque nós somos essas mulheres, né? Do século XXI, sofremos toda essa influência e temos agora a missão de retornar às origens, resgatar a verdade e não somente isso, mas também propagar essa verdade para outras pessoas. Então isso é uma coisa muito grandiosa, muito nobre, né? A gente está fazendo parte de um movimento de resgate da verdade, de renascimento da espiritualidade. Então, que a gente possa fazer jus, né, a esta oportunidade que Deus mesmo nos dá e de fato buscar responder, né, a este chamado que ele nos dá. E por último, olhar sempre para Maria, porque ela é a mulher por excelência, ela é a feminilidade por excelência, né? Não porque ela teve status, não porque ela foi empoderada, né? Não porque ela teve fama, mas porque ela se fez pequena, né? Quando ela disse, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim a sua vontade. Ela soube se entregar e dizer sim à vontade de Deus. Então, ela de fato é o exemplo supremo. Então é isso, compartilhe esse vídeo com suas amigas, com as pessoas que você acha que precisam ouvir e refletir, né, sobre esse assunto. Não esquece de se inscrever aqui no nosso canal do Instituto Pius e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!